E tem uma coisa que a gente faz todo dia e é sagrado. Antes de sair da cama, a gente faz alongamento. Então, assim, o alongamento para as pernas, para os braços, porque a gente vai ter uma rotina de andar durante o dia. Sim. E você tem que estar pelo menos alongado, Você né? está andando muitas vezes com uma mochila. Mochila, verdade. Teve um dia numa viagem que a gente tinha que acordar muito cedo. Então, você vai dormir com aquele negócio, não posso perder a hora, não posso perder a hora, não posso perder a hora. E aí ela levantou para ir no banheiro. Quando ela levantou para ir no banheiro, eu pensei que já... Tipo, era assim, 1h. Já tinha dado o horário. Eu pensei que já era hora de... Nossa, eu nem descansei. Quando ela voltou, eu estava me alongando. Ela falou, o que você está fazendo? Eu estava me alongando porque eu pensei que estava na hora de Já tinha acordar. dado o horário. Mas Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, seja bem-vinda. Estou de volta. Com muita saudade, né, do Com pessoal de certeza. casa. Mas foi bom, viu, Rê, tirar essas férias. Ai, Nossa. olha a cara dela, Tô até gente. A renovada. cara de alegria. E o nosso assunto de hoje tem tudo a ver, tudo né? a ver. Nossa, Vocês meu vão Deus, vocês amar vão... conhecer nossos convidados. Até a gente já tá, assim, empolgadíssima. E vamos deixar aquele lembrete, né, Rê? Pro pessoal se inscrever no nosso canal. Exato, pessoal. Olha, se você não é inscrito, o momento é agora. Pega o dedinho, já coloca lá para você não perder nenhum dos nossos episódios. Eles vão ao ar todas as terças-feiras às 16h22, mas você pode assistir quando você quiser. Com certeza. E tem muita coisa boa, né, Rê? Muita. Tem muito E episódio hoje legal. tá muito bom, vai ser muito gostoso. A gente está aqui com a Solange e o Mauro. Sejam bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. E aí, eles têm um trabalho muito difícil. Ai, que chato, gente. Olha, difícil demais. Eles são do canal Viajantes a Mil, né, Rê? Sim. Explica um pouquinho, gente. A vida de vocês é viajar? Esse é o trabalho de vocês? Atualmente é. Ah, que delícia. Conta um pouquinho pra gente. Como Quer que eu falo ou você fala? pode começar. Como vocês começaram? Conta pra gente. Nós trabalhamos em banco a vida toda. Ela trabalhou na parte operacional, eu trabalhei em TI por praticamente toda a nossa carreira. E agora estamos aposentados do mundo corporativo, né? E aí nós decidimos... Começou em 2016 a ideia foi dela, durante uma viagem que a gente estava de férias, fazendo uma viagem de férias pela Austrália, de fazer, porque a gente consome muito blogs de viagens, canais de YouTube, Vocês sempre Instagram, gostaram, assim, desse tema. para fazer o planejamento das nossas viagens. A gente, por que a gente também não compartilha as nossas experiências ajudando as pessoas também, né? Uhum. E aí, quando a gente se aposentou efetivamente no mundo corporativo, a gente decidiu mergulhar de cabeça nesse projeto aí. De viagens. Nossa, que incrível. E essa ideia surgiu, só pegando parênteses, Claro. lá na nossa viagem, na segunda viagem, né, para a Austrália, a gente estava na Austrália e a gente tinha consumido muito material para poder... Naquela viagem especificamente, a gente consumiu poder bastante. montar o roteiro, porque a gente passou pelo deserto. Fizemos o deserto da A Austrália é Outback. gigante, né? A gente fez Outback, a gente fez corais, a gente fez... Tinha muita informação. E daí lá, a gente estava lá no deserto, eu falei assim, olha, a gente foi ajudado, né, com tanta dica de tanta gente, por que não compartilhar isso e ajudar outras pessoas? E daí nasceu. Daí eu voltei da viagem, já pegamos o nome, né, tentando, e a gente escolheu Viajantes a Mil, que tinha tudo a ver, porque a gente é a mil. a gente vai ficar 1000 mesmo nas viagens, Fica, né? Ele é ligado 220. Nossa. Se Então, as depender de viagens mim... de vocês não são para descansar, muito pelo contrário. Não, a gente descansa aqui em São Paulo. Aí vocês tiram férias das férias. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de dormir em dólar, eu durmo em real. Certo. Né? É Faz melhor muito dormir em bem. real do que dormir em dólar. Tá certo, com certeza. Ainda mais agora, né? Nossa, cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, dormir em dólar e em euro é caro demais. Então, Demais. Então a vamos gente dormir dorme aqui que Sim, fica sim. mais tranquilo. Bom, mas conta um pouquinho, assim, como que vocês começaram a organizar essas viagens? Porque, assim, você pensar em roteiros e tudo mais, o mundo é gigante, né? E com Sim. certeza vocês já deviam ter feito viagens antes e tudo mais. Assim, qual que foi a primeira viagem que vocês fizeram? Então, assim, em primeiro lugar é o nosso segundo casamento, tá? Tá. Tá. Então, a assim, gente se conheceu há quase 11 anos. Quase 11 anos. Então, assim, eu
particularmente, cada um tem a sua história antes, né? Eu nunca... A minha filha fez intercâmbio, saiu do país antes que eu. Eu fui sair do país em 2012. Tá. Eu trabalhei 26 anos no Citibank, então, assim, era corrido e tenho 2 filhas, cuidava delas sozinha. Então... A gente começou tarde. Então, assim, comecei tarde, eu tinha 46 anos. Tá. E quando elas já estavam grandinhas, eu falei, vai ser o meu presente. Qual foi o meu presente? Um intercâmbio para Vancouver. Olha. Então, assim, eu até falo, até A me gente não se emociono. conhecia ainda. Eu não conhecia, o Mauro não estava. Mas, assim, eu me emociono porque com 46 anos, eu fiquei um mês numa sala estudando inglês. Legal. Porque eu tinha Lógico. dificuldade Com certeza. e eu me propus a isso. Então, eu fui sozinha. Meus filhos ficaram aqui, eu fui sozinha e desafio, sozinha. Nunca tinha língua. ido, né? Não tinha uma Não. experiência assim, de Não. aeroporto, que fora do Sim. país é diferente, Sim, né? tudo diferente, tudo acontece se você está sozinho. Então, assim, eu falo que foi um divisor de águas, porque, assim, eu trabalhava, sustentava a casa, né? E depois, assim, eu me vi sozinha, indo fazer um intercâmbio com jovens. A menina italiana que ficou comigo tinha 14 anos. Você chegou a Nossa, ficar que numa legal. casa de... Fiquei em casa de família, foi muito legal. Legal. Tive contato com a dona depois, assim, ela é canadense mesmo, então eu fiquei numa casa super legal. Mas assim, tinha que pegar o Cibus, tinha que me localizar, né? E diferença de cultura, então assim, desde jogar o papel higiênico na privada. Ainda privada. Porque isso, né? Você tem que jogar o não papel tem higiênico. cestinho. E ela teve que me explicar, porque assim, você tá naquela rotina, você fala assim, não. Não É muito sabia, diferente, sabe? né? Particularidades, assim, ó. Ela deixava a casa, eu estava sozinha na casa, tinha chave, tinha tudo. Então, assim, no Brasil você não pensava, eu falava, nossa, no Brasil eu não deixaria minha casa de 3 andares. Pra uma desconhecida. Pra uma desconhecida que acabou de chegar. E lá, para eles, é normal. Isso é normal. Demais. E a pergunta é, você aprendeu inglês em um mês? Como que foi, Então, assim, você consegue dar uma desenferrujada. Porque, assim, eu só tinha o legal. inglês da escola. Sim, né? lógico. Então, assim, você consegue dar. Mas o ideal são 6 meses. Tá. 6 meses. Para você dar uma... Pra ficar uma up. fluência. E ela boa. tem uma questão que ela é bem envergonhada. Então, Tá timidez. Isso tem atrapalha, viu? Ela tem medo É de falar aquela errado, coisa. que eu não tenho. Então, assim, eu falo nós volta em inglês, tá tudo certo. Tá certo. Você nem fica sabendo. Não, o importante é se comunicar. né? Tem hora que assim, eu tenho um ouvido muito bom, mas eu tenho vergonha de falar. Isso é verdade. E daí tem hora que eu falo assim, nossa, ele falou tão rápido, você entendeu tudo? Ele falou, não, eu só dei risada, eu entendi que era uma piadinha. Só peguei umas coisas. Não, e às vezes pelos gestos você consegue entender também, né? Pelo Também é visual, muito né? dinâmico, né? Dali a pouco a pessoa tá falando outra coisa e Já passou, né? Conversa coloquial, às vezes, tudo bem. Se não passar alguma coisa sem você entender, não tem problema, né? Agora, se é uma informação importante, aí você tem que... Ainda mais atento. Não, e não entrar em pânico, né? Porque mímica funciona, gente. Mímica funciona. Sim. E qualquer coisa tem internet hoje. Sim, sim. Não, hoje você pega o Google. Tem essa facilidade, né? E ela começou, então, a viajar com 46. E eu com 47. Pro exterior. Você também pro exterior. viajava. Porque Então. assim, eu me separei, ela também, no segundo casamento, eu me separei em 99, tive que reconstruir a vida, aquele perrengue. Na verdade, para falar que eu não tinha viajado, em 99, antes de me separar, eu fui para Disney com meus filhos. Como você fez agora. E depois, eu fiquei anos sem ir, nunca mais eu viajei para o exterior. Fazer uma viagem pontual dentro do Brasil e aí... Quando eu comecei a me estabilizar de novo, eu comecei a viajar a trabalho. Porque eu trabalhava num banco que a gente tinha que viajar para o exterior às vezes. E aí pegou o bichinho, né? O bichinho me mordeu. Aí mordeu. O bichinho me mordeu. Mas E o modo Mauro de ser, como que era nas viagens? Passava por um lugar e ia rápido. Não, era rapidinho, porque é aquele negócio assim, eu não sei se eu vou voltar aqui, então eu vou fazer assim, o mais rápido possível para visitar a quantidade de lugares possíveis. A primeira viagem grande que eu fiz nessa época foi para a Europa, eu fiz um giro, que eu conheci Roma, conheci Paris, conheci... Você falou, agora ou nunca? Veneza, Você não eu sabe. fiz tudo e assim, cada lugar que você chegava, você se emocionava. Falava, puta, eu não imaginava que eu ia estar aqui algum dia, né? Legal. E aí a gente se conheceu. Quer dizer, pode falar como é que a gente se conheceu? Opa! Via Facebook. Aí, ó. Para quem não conhece, Facebook era uma ferramenta que era muito usada, viu, gente? Era muito usada. A gente está lá no Inclusive Facebook tem também. gente fiel ainda, sou eu.
a gente tinha trabalhado no mesmo lugar, mas não nos conhecíamos. Ela trabalhou no Citibank por mais de 20 anos, eu trabalhei um período no Citibank. Só que eu trabalhava em TI, ela trabalhava em operações, e a gente não Muito conhecia. grande, muita né? gente, Muita né? gente, É. muita gente. Só que eu não estava no Facebook também. Minha filha que criou a minha conta no Facebook, olha, você precisa ter, entrou, me criou minha conta no Facebook, aí ela adicionou um monte de contatos que eu tinha, e todo dia me vinha 30 sugestões de amizade. 30, umas 30. Cheguei uma noite em casa, eu tinha vindo de uma confraternização, tinha tomado um pouquinho e tal. Tava mais animado. Mas Final de imagina- ano. Aí abre o Facebook, um monte de solicitação de sugestões de amizade, É. né? Que hoje, agora, como eu já tenho conta há muito tempo, é mais raro. Mas naquela época tinha um monte. Vi um todo monte, é. Aí apareceu a Solange, né? Eu falei, Pô, 80 amigos em comum. Eu falei, Tinha vou mandar muita sugestão gente, de bem amizade. legal. Tinha muita gente. É porque ela tinha amigo, ela era do Citibank, eu também. Então tinha muito amigo em comum. Falei, pô, devo conhecer. Puta, mandei. Aí no dia seguinte de manhã eu acordei, aí ela tinha aceitado. Eu brinco que foi 18 segundos depois, mas... eu não- Olha só, tava online. Eu comecei a ver, eu falei, eu não conheço, não Não, conheço. aí eu, quando eu, assim, com calma, falei, putz, eu não conheço mesmo, eu não lembro. Aí eu mandei mensagem para ela, olha, eu já acho que a gente trabalhou no sítio, mas já acho que a gente não se conheceu. Aí eu vi o Facebook dela, um monte de foto de viagem, falei, essa é das minhas. Opa! Essa aqui é das Porque minhas. eu tinha voltado do Canadá, né? Sim. Você tinha feito uma viagem pela Europa também, curta, né? Tinha, então, assim, tinha, quando eu ainda saí do tinha banco. recheado de fotos de viagem. Eu falei, essa é das minhas. Realmente é engraçado, né? O gosto por viagens que começou, foi o nosso primeiro ponto Sim. em comum. Que legal, é. Aí começamos a conversar, trocamos o telefone, começou no WhatsApp, nos encontramos e foi. E aí rolou. foi. Eu tava no Ibirapuera, patinando com as minhas filhas, quando tava a mensagem, minha filha falou assim, o que você tá dando risada? Eu falei, não, tô conversando. Que ela fazia assim, as filhas dela falavam. E eu tinha acabado de fazer 50 anos. Sim. Faz mais um pouco, eu já vou fazer 61 agora. Então faz quase 11 anos que a gente se conhece. Ah, legal. E aí casamos um ano e pouco depois. Aí, ó. Sim. Casamos um ano e pouco depois. Não, a gente não ia casar. Não desista, pessoal. E o que a gente fala é isso também. Putz, eu gostaria muito de fazer o que vocês fazem e tal. Eu comecei com 47, ela começou Isso com é muito 46. legal, né? Sim. São novos Nunca é projetos, tarde, né? Tanto na vida pessoal e profissional, porque ele embarcou o Viajantes a mim começou degrau por degrau, né? Lá em 2016 eu fazia, então assim, ele ainda estava no mundo corporativo, eu Ele ainda decidindo se trabalhava. eu ia trabalhar ou não. Você já estava aposentada. Eu estava... Porque assim, quando eu saí do banco, eu fiz um detox, eu fui viajar sozinha. Então assim, não tenham medo de viajar sozinha, dá certo. E daí eu Porque viajei, principalmente mulher, né? Principalmente Fica mulher um pouco tem. Dá uma assim, né? insegurança. Eu também né? viajei sozinho, mas assim, para homem, os homens não ficam com essa preocupação tão grande. Para as mulheres é importante esse E daí eu recado. fiz 30 dias viajando sozinha. Olha, Fui visitar a bastante. amiga, fui para Paris sozinha. E Itália, estava lá quando o Papa abdicou. Então, assim, foram várias legal. coisas. E eu chorava, Coliseu. Eu não conheci andando. nenhum papa, ela conheceu dois. Olha! E daí eu tava assim no Coliseu, eu chorava. Eu falei, meu, quantas pessoas já passaram por aqui? Sim. Subi a pé a Torre Eiffel, que eu falei assim, cada pessoa que subiu esse degrau da Torre Eiffel, né? E eu ficava imaginando quem tinha passado por lá. Então, assim, foi um momento de detox do mundo corporativo para o que eu ia fazer no futuro que eu não sabia. você nem sabia. E nem sabia que ele ia aparecer na minha vida também, depois, né? Aí que, assim, foi aquilo que eu falei, foi o primeiro ponto em comum, foi esse gosto por viagens, Por né? viagem. E aí ela acabou me inspirando pelo fato dela decidir não voltar para o mundo corporativo, que na verdade o seu plano era outro, né? Quando você se aposentou, você queria... Sim, eu ainda ia trabalhar com parte de... que eu gosto muito da parte esotérica, da parte de massagem. Você gosta adoro, da parte adoro. holística? Adoro assim? essa parte holística. Então, assim, eu com as minhas irmãs, a gente abriu um spa. Tá. Acabou depois mudando todo, a gente mudou o cenário político também, então a gente pegou e falou, não é o momento. E desistimos, e depois entrou o Mauro também, daí começou o negócio de viajar, e daí caiu por terra. Mas aí criei o Viajantes a Mil e ele embarcou nessa também. Porque... Então, aí ela me inspirou pelo seguinte, ela falou, eu saí do mundo corporativo, eu não vou voltar para o mundo corporativo. E eu comecei a pensar nisso também. Porque eu falava para ela, vou trabalhar até os 60. Sim, sim. Já faz um tempinho que eu não estou trabalhando mais no mundo corporativo. Não cheguei, eu estou com 60 Você agora, parou mas antes. eu já parei antes.
Eu parei no final de 2017, né? Final de 2017. Então, eu estava com 54. Tá. Quando eu saí do mundo corporativo mesmo. E aí, o que ajudou na decisão? Eu trabalhava no HSBC, eu cheguei a ficar 2 anos em Curitiba, fazia bate-volta todo fim de semana. Eu chorei quando você foi Ela pra chorou Curitiba. falando... Ai, meu Eu falei, Deus, acabei de agora conhecer, que eu ele vai acabei de conhecer. E a ideia era, vamos ver, porque Curitiba é um lugar muito legal para morar. É uma delícia. É legal. Uma delícia, Curitiba, adorei. É muito adorei, agradável. adorei. Tenho amigos lá até hoje. Oi, pessoal de Curitiba. E a ideia era assim, putz, eu vou lá ver como é que vai ser, conforme for, mas ela vai também, né? A gente já estava casado. Não, a gente casou enquanto eu estava em Curitiba. O casamento rolou enquanto a gente estava lá. Só que aí o Bradesco comprou. O HSBC. 6 meses depois que eu estava lá, o Bradesco comprou. Eu falei, se o Bradesco comprou, a chance de eu voltar para São Paulo é monstruosa. Né? E foi o que aconteceu. Eu voltei para São Paulo. Eu fiquei 2 anos em Curitiba. Aí no meu terceiro ano, eu voltei para São Paulo. Aí nesse 1 ano eu acabei saindo do Bradesco. Porque era outro ambiente, era outra cultura. A gente casou, né? A gente casou em 2015. A gente casou em ainda tá 2015, eu estava em Curitiba. Eu fiquei 2015 e 2016 em Curitiba. Aí em 2017 eu fiquei aqui, voltei para o Bradesco. E aí quando eu saí do Bradesco, a gente já parou para pensar, peraí, vou procurar outro emprego ou a gente vai colocar o nosso plano em ação mesmo? Porque até então a gente só tinha o blog, quer dizer, o nome... né? Vocês já estavam dando uma alimentadinha. Mas muito pouco. Bem pouco. Mas tinha lá, estava lá no Instagram, né? E no Face, né? No Instagram e no Face. Aí a gente fizemos nossas continhas, foi tudo muito pé no chão. Não foi nada assim de na louca, não. A gente fez as continhas, olha, eu não era aposentado do INSS ainda, mas eu já ia ter a Previdência Social. Ela já tinha o INSS, mas não tinha a Previdência. Então, em 2 anos, a gente ia ter todas as nossas... A gente se estruturou. O importante é ter previdência privada, gente. Também aconselho, tenham previdência privada, é muito importante. Então, depois de 2 anos, a gente tinha já a previdência e o INSS dos dois. Com esse colchão, com isso a gente se mantém no dia a dia. E daí diminui, né? Apartamento. Vai diminuindo os custos a gente também, né? Foi uma coisa, eu convenci ela a vender o carro dela, pra gente ficar com um carro só, porque... É difícil, É difícil. Aí eu falei assim, gente, a partir do momento... Eu fiz Uber por um tempo, pra gente ter um pouco de uma renda, enquanto eu não estava entrando nas aposentadorias, eu fazia Uber. Eu tinha a meta do dia, né? Eu tinha a meta do dia, fazia Uber. E até que a gente, quando as aposentadorias entraram todas, aí não precisou mais. Aí eu falei, olha, gente, eu não estou trabalhando mais, quer dizer, o carro fica aqui. Se eu saio do Uber, eu não fico o dia inteiro. Se você precisar sair e o nosso carro não estiver aqui, se você usar o Uber, a gente fez as contas, você poderia gastar muito mais R$300 de Uber por mês que ia empatar com o custo do carro. Então a gente vendeu o carro, trocou o apartamento que a gente morava lá perto de Osasco, na Vila São Francisco. E vendemos o apartamento lá e compramos aqui perto onde a mãe dela morava, no Jaçanã, que é onde ela morou no tempo, a vida toda quase. O nosso apartamento é pequenininho, tem 53 e a gente reduziu os quadrados. custos. E com as nossas reservas, aí acabou entrando alguns recursos durante esse período, por várias razões. A gente está usando a nossa reserva para financiar nossas viagens. Mas né? a gente quer patrocínio. A gente quer patrocínio. Sim, com lógico. A gente tem um limite aí, né? A gente tem um limite. Com essas reservas, a gente tem um limite. Claro, com certeza. Com os patrocínios, a gente consegue alavancar mais. E então vocês... foi tudo muito bem pensado, não foi? E vocês, por exemplo, vocês fazem o planejamento das viagens por ano, por semestre? Porque a gente vê, né, que a gente acompanhando também o canal de vocês, a gente vê que vocês fazem viagens pelo Brasil, fora, enfim, como que vocês planejam isso? Porque vocês falaram que a meta é ficar meio ano em viagem. Como que funciona isso? Eu brinco que a gente só volta pro Brasil, ou para São Paulo, no caso, por causa dos médicos, né? A gente tem que vai no médico. Eu sou um sexagenário, gente. Eu tenho que cuidar, né? O médico, o médico, dentista, por exemplo. Os meus dentes não gostam de viajar. Toda vez que eu viajo, eu dou algum problema no meu dente. As minhas costas adoram, que elas não dói.
É impressionante. Elas É gostam. sério isso, gente. Eu tenho hérnia de disco. E tem, é isso que eu ia falar, tem o detalhe. Eu tenho tem hérnia de disco. também tem. As minhas costas não doem enquanto eu estou viajando. O meu dente, volta e meia, dá alguma zica. Dá Então, alguma coisa. o dente gosta mais de ficar em São Paulo. Então, a gente tem que... Não dá para viajar. A gente não Lógico. pode pegar Vamos passar... um motorhome e sair. fora. Não, a gente não faz. A gente vê muita gente viajando Tem família e nem também, volta pro Brasil. a gente tem casamentos, tem coisas que a gente precisa estar aqui. Então a gente não faz isso, a gente vai e volta, né? A gente tem uma lista, tem uma planilha para variar, né? Claro. Eu tenho uma lista de nossos locais de desejo e por época do ano, que é ideal de se visitar. Olha que interessante. Porque tem chuva, tem neve, tem calor, tem frio. Furacão. Tem furacão, por exemplo, o Caribe tem época que é furacão. Sim. Disney, se você for em julho, é muito cheio, muito lotado. quente e muito quente, né? Então, você tem lugar que a temperatura é mais agradável para você ir ou não, essas coisas, né? Então, a gente tem uma planilha onde que indica os locais que a gente quer ir, quer visitar e qual a melhor época para cada um deles. Inclusive, às vezes, juntando países, né? E tem mais uma coisa. A gente pega os lugares também que, tipo assim, a gente analisa. Tem que ter esforço? Temos que ir agora? Ou podemos ir quando a gente tiver mais idade? Porque, assim, a idade está passando. Tem isso também. Porque, é assim, verdade. a gente fez eu fiz montanha rochosa lá no Canadá, mas a gente fez o Peru, 5.000 metros. Essa viagem que a gente fez Atacama, o Salar, Peru, o Salar. altitude. Então, assim, a gente já percebeu que, tipo, o esforço era maior. A gente fez uma trilha no Peru que saiu de 4.700 metros e chegou a 5.000 metros de altitude. Nossa. E numa E trivão, mexe, né? mexe com o organismo. Essa trilha no nível do mar não ia ser fácil. Com 4.700 metros. Então, a gente conversou. Se fosse daqui a uns anos, a gente não ia conseguir fazer. E vocês fazem não algum foi de preparo cavalo. físico para isso? Por exemplo, quando vocês estão aqui, vocês treinam? Deveria fazer mais. A gente faz pouco, a gente já fez com o personal alguma parte de musculação, mas a gente deveria fazer mais. Já fizemos pilates também. Até por conta da nossa rotina de não Fica ter difícil, rotina, né? a gente não consegue, vou na academia, a gente já chegou a fazer uma academia, mas a gente ficou mais metade do tempo sem Só ir. pagando. Então a gente usa muito a academia do prédio, mas a gente precisa ter uma disciplina. E o personal acaba ajudando isso, porque você fica naquela, tô pagando e tem o horário dele. Então, Você não vai ficar porque desmarcando acaba- toda hora com ele, né? Mas a nossa ideia é assim, a gente procura fazer na medida do possível os exercícios, mesmo que seja na academia do prédio. Porque é fundamental, né? Porque vocês acabam precisando do corpo de vocês para... sim. É uma ferramenta de trabalho, Essa né? viagem do Atacama e do Peru, a gente tinha feito um condicionamento um pouco antes que ajudou bastante. Ajudou E bastante. tem uma coisa que a gente faz todo dia e é sagrado. Antes de sair da cama, a gente faz alongamento. Então, assim, é o alongamento para as pernas, para os braços, porque a gente vai ter uma rotina de andar durante o dia. Sim. E você tem que estar pelo menos E alongado, você né? tá andando muitas vezes com uma mochila. Mochila, Teve verdade. teve um dia numa viagem que a gente tinha que acordar muito cedo. Então, você vai dormir com aquele negócio, eu não posso perder a hora, não posso perder a hora, não posso perder a hora. E aí ela levantou para ir no banheiro. Quando ela levantou para ir no banheiro, eu pensei que já... Tipo, era assim, Já 1h da manhã. Já tinha dado o Eu pensei horário. que já era hora de... Quando ela voltou, eu estava me alongando. Ela falou, o que você está fazendo? Eu estava me alongando porque eu pensei que estava na hora de Já tinha acordar. dado o horário. Mas é tudo muito rápido. E daí teve um dia que eu acordei também, né? Eu fui tomar. Teve um dia que Que ele fala assim, ó, vai tomar banho primeiro. geralmente, assim, na nossa rotina, ela vai tomar banho primeiro e depois eu vou, né? Enquanto ela vai tomar banho, eu me alongo e tal, já começo Já a vai preparar ajeitando as as coisas. Ela sonhou, eu acho, que eu acordei ela. Então... Não, foi nítido. E acho é que gozado até- assim, e eu tava de madrugada, né? E a luz do banheiro acesa. Quando a gente vai no banheiro de madrugada, né? A gente não acende a luz para não acordar o outro. Ela Sim. falou, nossa, ela acendeu a luz, será que ela Não tá bem? não tá bem? Aí ela voltou para a cama e mediu a pressão. Outra coisa que a gente faz, a gente leva a aparelhinho de pressão, Vocês eu levam, meço a a gente pressão leva o pequenininho. todo santo dia. Nós dois medimos a pressão todo Vocês não santo querem dia. surpresa. Viajando ou não, a gente mede a pressão todo dia. Não. Aí ela estava medindo a pressão. Ela tá passando mal. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, não, eu acordei. Já tomei banho. Aí eu olhei assim, no relógio, 00:03. Você falou, Porque eu tinha ido dormir cedo. A gente ia dormir muito cedo, porque a gente ia acordar muito cedo no dia seguinte, né?
Aí, Preocupação de não ela falou, perder. você me acordou. Eu falei, isso eu não fiz, eu tenho certeza que não fiz. Então eu já tinha tomado banho, gente. Nossa, e depois pra Caramba. dormir, nossa. Mas... Ainda bem que eu dormi logo, porque eu tenho sono muito pesado. Então, pra mim, Mas foi foi só fácil. pra virar Você pro foi lado. só- Eu não deu nem tempo de rir, eu deixei pra rir no dia seguinte. Né? Nossa. E contar pra todo mundo, óbvio. Não ia poder deixar de contar pra todo Agora mundo. todo Ia mundo já perder a sabe. piada, né? Então, assim, então voltando ao planejamento, a gente tem, por exemplo, tem Lençóis Maranhenses. Você tem que saber a época do ano que você vai. A gente não Para conhece. ter, a gente não foi ainda, para ter as lagoas cheias, né? Se você for numa época errada, ou você pega a chuva que está enchendo, ou você pega ela já seca. Ou você não vai ver Se você aqui for a beleza. agora, Você não vai ver. se você for agora, está vazia. Geralmente em dezembro está vazia, não adianta ir. Então tem que, acho que até maio que ela enche, então é de junho em diante até setembro, mais ou menos, é bom. Então tem isso, tem lugar do Nordeste que chove muito em uma determinada época do ano e não chove em outra, né? Para o Jalapão também tem uma época melhor para você ir, se você for numa determinada época, você não pode fazer um passeio de caiaque, que é muito legal, por causa que tem a reprodução dos peixes, né? Então esse tipo ele de tem coisa... tudo tudo isso que na Tem cabeça. isso bem Ele organizado. sabe. então a gente né? tem uma planilha que tem os locais que a gente tem desejo de conhecer por época do Por ano. época do ano. E aí a gente vai planejando conforme às vezes aparece a oportunidade, Promoções, né? A gente foi para a Islândia numa promoção que a gente não estava nem pensando. Ah, De repente vocês apareceu uma... ver a aurora boreal? Conseguimos. Ufa. Foi sofrido. Porque a gente tinha 10 dias, né? 10 dias, Porque né? nem todo mundo consegue. Então, essa foi um exemplo bom de como que o planejamento você tem que ter plano A, B, C, Ah, verdade. porque foi uma viagem curta para a Islândia. Para o nosso ponto de vista, por uns 10 dias, né? 10 15 dias. E a gente foi numa promoção, todo mundo, encontramos muitos brasileiros que falaram, vocês vão na mesma promoção, todo mundo na mesma promoção. Porque era 1/3 do valor, era imperdível. Mas, assim, voo com 2 conexões, assim, Aquela mas coisa assim, com emoção. fomos. E lá na Islândia, na época que a gente foi em setembro, é ótima para ver a aurora boreal. É uma época muito boa. Só que a Islândia tem um tempo muito instável. Então, é certeza que vai ter aurora em qualquer dia que você estiver lá em setembro. Só que você tem que ter sorte o tempo está aberto, porque não adianta. Tem vários fatores E envolvidos. nós pegamos chuva o tempo todo. Vocês falaram, ai, ferrou, não vamos Não, conseguir. e tava assim, né? E assim, os seguidores também torcendo por nós, porque assim, eu falei assim, não conseguimos, vai ser hoje. E a gente estava no lugar certo, no meio, tem que estar escuro, né? Tem toda a parte A época estava perfeita e estava tendo todo dia. Então a gente fez um Mas tinha roteiro uma que a gente nuvem, foi sim. fazendo assim pela ilha, né? Que é uma ilha pequenininha, né? Foi fazendo e dar a volta na ilha todinha. Só que a gente percebeu que a chuva estava seguindo a gente. Conforme a gente estava Tipo, indo, a aquela chuva... A nuvenzinha tava em cima de tava você. Famíliadas sim. mesmo, né? Aí que a gente... Aí a gente foi olhando toda a previsão, pô, olha, se a gente voltar para Reykjavik amanhã, lá tá com previsão de tempo bom. Mas vai ser 2 dias, no máximo. Que eram os últimos da viagem. O que a gente fez? Cancelou coisas que a gente tinha Cancelou o planejado. passeio de baleia. Cancelou o passeio para ver e mais um baleia, lugar. cancelou mais um lugar. pena. Voltamos, antecipamos a volta, conseguimos Com ver. chuva, a gente Ufa. voltou Conseguimos ver. na véspera. E aí a gente fez um outro passeio. Aí deu um remediado ali. Mudou. Deu. Mas tem que ter isso, porque assim... Você tem que ver o que é mais prioritário daquele Exato. roteiro, né? Qual é a nossa Porque prioridade? se você vai pra Islândia, todo mundo vai te perguntar isso. E aí? Né? É bonito, não é? Por exemplo, fazer observação de baleias lá parece que é muito legal. Mas assim, tem muitos lugares do mundo que você tem. faz observação de baleia. Inclusive Até aqui. mais perto, Inclusive aqui né? no Brasil. Com certeza. Então, vamos cortar, porque a aurora boreal são poucos lugares. A gente está num lugar que... E aí a gente Bem conseguiu ver. específico, né? A gente e conseguiu tem que ver. tava Então, escuro. essa foi uma viagem que não estava planejada para a gente. Foi ano passado. Não estava planejado a gente fazer. Então vocês aproveitam também Oportunidades. oportunidades. Sim. Oportunidades. Ele fica muito antenado. Promoções. Vocês trabalham com essas questões das milhas? Vocês têm toda essa questão que o pessoal tem até curso para você comprar Sim, tem. as passagens com preço bom. Vocês também fazem isso? Sim, eu controlo na unha. Ele controla as milhas, na unha, ali, na ó. unha. A gente, se está vencendo alguma milha, eu dou algum jeito de usar, porque é dinheiro, né? Na verdade, assim, é um retorno de algo que você gastou
É um cashback, né? É como se fosse um cashback. Isso. Mas muita gente não. Assim, sempre que a gente faz perguntas, você cuida das suas milhas? Ai, não sei nem como que é. Ai, eu não cuido, eu deixo vencer. Então, assim, milha é dinheiro. Não, e eu olho por mim, né? Por você também. Lá atrás, quando eu estava na correria, no pega do trabalho... Não consegue. Teve uma época quando eu saía do banco 9 da noite, eu estava saindo cedo, né? Então, você não vai ter tempo de ver isso. Não tem. É a sua prioriza. última prioridade. Foco, né? Eu até entendo isso, né? Mas Não é uma prioriza. questão que... Para vocês é fundamental nós- em termos de redução dos custos da viagem. E vale muito a pena, vale muito a pena. A gente economiza, por exemplo, nessa viagem para o Nordeste, a gente foi e voltou com milhas. A gente faz muita viagem com milhas, muita. Pelo menos 1 ou 2 por ano a gente faz com milhas. Ele faz umas mágicas lá de troca, de Então, porque tem estratégias, né? Tem estratégia. Troca, joga Que dela você- para mim. isso, otimiza, eu compro né? uma passagem com a dela e a outra com a minha. Vai fazendo isso. Porque a transferência de milhas tem custo. Mas se eu comprar 2 passagens separadas, se conseguir... Porque a gente acaba concentrando na minha conta as milhas, né? Mas tem alguma coisa que vai na conta dela. Então, às vezes, a gente já fez isso. Eu comprou uma passagem na dela e uma na minha, ficando com 2 passagens. Né? Ou já fez transferência quando valia a pena. Ou, às vezes, aparece promoção de você comprar milhas Comprar numa promoção. uma com dinheiro e uma com milha. Ele faz vários exercícios. Ele era gerente de projeto. Ele faz a transferência, viagem um projeto. Muitas vezes acontece assim, hoje tem promoção de transferência da Livelo para a Latam PES com bônus de 50%. É a hora que eu faço. É o momento. É a hora que eu faço a E eles transferência. alertam, né? entendeu? Eles alertam. Eles alertam. Eles mandam Eles e-mail, alertam. eles mandam e-mail. Então, E a assim, gente tem que fica estar de olho. atento, né? Tá atento Fica com de isso. olho. Então é nessa hora que eu faço a transferência, mesmo que eu não vou usar agora. E, tipo, agora teve a Black Friday, teve condições especiais. Sim. Tem bastante promoção para compra. Para milhas também. Às vezes acontece a Latam, por exemplo, teve uma promoção de compra de venda de milhas mesmo mais barato. Então, às vezes vale a pena. A própria passagens aéreas acontece ter muita promoção em Black Friday também. E vocês Malas. já tiveram alguma situação que, por exemplo, a gente viu, né, algumas empresas que, quebraram. Vocês já tiveram alguma situação que vocês perderam, Você já ouviu falar na 1, 2, 3 milhas? Sim, Então, no caso era essa mesmo. Vocês tinham coisas compradas. olha, gozado. Foi consciente, né? Quando a gente comprou uma passagem um ano antes para ir para a Espanha. Era o ano passado, né? Seria outubro do ano passado. Menos de mas um assim, mês. era... Posso falar em valores aqui? Pode. Era assim, R$1.300 cada passagem. Era muito barato. Você falou assim, não, vale o risco. Vale o Não, risco. a gente Mas falou assim, a exatamente, gente conversou. Falou assim, não, vamos correr o risco. Tá barato, todo mundo comprando. Mas a gente foi assumido, calculado. Na verdade, eu falei, tem grande chance disso aqui não dar certo. rolar. E quase que a gente conseguiu, gente, porque faltou, assim, menos de um mês pro nosso embarque. Ai, caramba. Foi em fim de agosto que ela que estourou. Então, setembro e outubro eles cancelaram. Setembro, outubro em diante, né? Aí nós estamos com o nome na lista lá de devedores. Um dia vai vir, Tem de um monte volta, de gente vai também, voltar. né? Mas a gente já tinha um plano B. Aí a gente foi para a Argentina em outubro do ano passado. E tava uma época Que, ótima. aliás, então, acho que foi uma coisa divina, porque a gente foi numa época espetacular para ir na Super Argentina. barato. Tava super muito, barato. muito, muito barato. Super barato. Foi bem... a primeiro turno da eleição do Milei, a gente estava lá. Olha, que emoção. A gente voltou antes do segundo, né? Então, assim, agora está muito diferente. Faz um ano e pouquinho. Tá caro já de tá novo. caro. Né? O pessoal Saiu fica uma falando. reportagem, A Argentina virou que caro. subiu tudo. Ficou caro. Mas quando a gente pena, foi... né? Quando a gente foi era barato. Nossa, pena que eu não comprei mais vinho. Não tinha onde, Não tinha onde trazer. não tinha onde trazer. A gasolina estava menos de R$2 o litro. Tava muito barato. né? Estava barato E a gente demais. rodou A gente por lá. jantava com Jantando vinho. bem, né? Pagava, sei lá, R$80 o jantar. E isso é uma dúvida. Como que vocês gerenciam, por exemplo, os passeios? Porque a gente sabe, né, que se você vai almoçar, ainda mais assim, dólar alto, euro alto, se você vai tomar café, almoçar e jantar fora, fica uma viagem caríssima. Como que Fica. vocês gerenciam? Vocês levam um lanchinho? Vocês escolhem dias para fazer refeições mais assim, Quem especiais? cuida da nossa alimentação, que é ela que fala. Assim, geralmente o Mauro procura
hotéis, Airbnb, o que seja, que tenha micro-ondas e geladeira. Então a gente já supre isso. A gente compra água, não fica comprando água em lugares mais caros. né? A gente abastece o carro de água, Quando não é compra no apartamento mercado. mesmo, né? Quando não é apartamento mesmo. E, por exemplo, Estados Unidos, você compra as coisas muito fáceis e você faz jantar. A maioria dos jantares são feitos no hotel. A gente faz, né? Tanto que eu já até postei como que faz, é fácil. No micro-ondas, coisas berinjela, tem muita coisa espinafre, pronta tem muita já, coisa né? Prato pronta e pronto. saudável, não é trash food, né? E café da manhã também, se não tem café da manhã, a gente faz no quarto. Então, a gente tem todo um kitzinho que leva, né, de coisas para poder... tipo, uma faca de serrinha, que a gente não tem que comprar, mas a gente já comprou abridor de Vocês lata. levam A essas gente leva coisas? coisa abridor que a de gente lata, leva. faca de vocês têm serrinha, saca-rolhas. gente. Não, Saca-rolhas. É tipo que nem largados e pelados, né? Tem a Não, faquinha. a gente tem as acessórios, A faquinha coisas de serrinha é multiuso, pequenas, nossa. A nossa bolsa térmica está sempre com a gente para levar água no carro, porque a gente roda pela estrada. Então, assim, são acessórios que a gente tem que ele chama até kit viagem, porque já fica Já lá. fica lá É o separadinho. kit viagem que a gente Adaptador, tem pra... né? Sim, Adaptadores universal. universais de É monte. fundamental. Sim. Sim, sim. para você não ficar que nem a gente foi para a África do Sul e o adaptador a gente teve que comprar, mas a gente já sabia que ia passar no mercado e Primeira comprar. coisa para porque carregar os celulares. não tem adaptador universal que sirva lá Lá na é- África não- do Sul. É uma tomada mais... Se Ela é a gente reclama gigante. dos 3 pinos aqui do Brasil, Tem até um. tem até um tem vídeo até que um a gente Reels fez, que a gente um Reels que a gente fez, que a de lá é pior. É assim, são 3 pinos, dois virado. dois Não, grandões é assim. grandão, muito Não tem grande. adaptador universal. Tanto é que lá a gente teve que comprar um adaptador específico. Específico pra lá. Específico para lá. Agora, durante o dia, a gente não costuma almoçar, né? Sim, é lanchinho. Faz um lanche, um café da manhã caprichado, né? Faz um lanche, ou a gente compra alguma coisa, ou a gente já leva pronto na nossa térmica. A gente faz a nossa refeição mais à noite e durante o dia lanchinhos Dá uma mais enganada, práticos. né? Geralmente a gente janta cedo, até por causa Um disso. almojanta mais Sim. tardio, assim, Sim, né? sim, sim. Até porque quando a gente chega no quarto, a gente tem tarefas a fazer, né? Sim. E barrinhas, né? Barrinhas saudáveis que a gente caminha, que é fácil de levar na mochila e a gente vai comendo ao longo do dia. Agora, E muita água. agora tem lugar que a gastronomia é importante, né? Tem certos Opa. lugares. Então aí a gente Sim. programa não pra necessariamente a gente sempre janta no quarto, né? Às vezes, quando tem condições, a gente janta, mas quando tem algum... Tipo Portugal, você não vai comer um bacalhau? Não tem como. Não tem Comer como. bacalhau. É. Agora, se bem que a gente comeu bacalhau no quarto também lá, A né? gente comprava, a gente descobriu um mercado, porque você come num restaurante um dia, mas a viagem era longa, não dá para você comer fora todo dia. E é euro, né? E daí É isso, né? tinha Porque um não mercado fosse- muito bom que tinha bacalhau pronto para você fazer no forno ou no micro-ondas. Porque E a hoje gente tem aquela comia. parte tipo de mamotserie dos isso, mercados, isso. né? Comprava vinho no mercado. Comprava baratíssimo. de 1, 2, 3 euros. né? Lá o vinho, dizem que o vinho é mais barato que a água, né? Sim, Vale mais a pena tomar vinho do que Eu montei uma estratégia, né? Eu chegava assim, eu não pegava o vinho que custava 3 euros. Eu pegava o vinho de 10 por 3. Ficava olhando. Promoção, né? Ah! Porque, era, olha, não teve nenhum vinho ruim. Porque assim, se eu pegar o que é de 3, Já ele não já vai não- ser aquela não é tão maravilha. bom. Por um. mas o que está em promoção, que é a reserva, tal, que está com desconto, falou, Aí esse, já vale esse a é melhorzinho, pena, né? E, nossa, não falhou um. Foi E tudo. vocês ficam procurando coisas gratuitas, assim, por exemplo, o museu tal, que tá grátis, o dia do Dia museu, tal, Terça-feira. comentado, não tem umas coisas Tem. assim? Então, na hora que eu monto o roteiro, por exemplo, na terça-feira a gente tem que ir aqui, porque aqui é de graça na terça. Ou às vezes é à noite. Quarta-noite é de graça, por exemplo. Uma noite no museu. E tem uma dica também muito importante, porque assim, no começo a gente não... Porque a gente foi amadurecendo tudo que a gente foi aprendendo ao longo das viagens. E a dica de olhar se está aberto ou não, porque tem lugar que não abre no domingo. segunda, tem lugar que não abre na segunda. Tem gente lugar... vai aprendendo então, apanhando, né? Você vai... Tipo, ele tem um checklist lá que ele vai ver. Tipo, tá aberto, não tá... Então, toda a parte de organização tem está lugar que a na gente fica planilha aqui. A dele. gente ficou numa cidade domingo, segunda e terça. Então, no domingo a gente tem que fazer isso, porque isso está aberto domingo. Na segunda não está. Ou
tem coisa que fecha na segunda, então deixa eu aproveitar para ir nesse lugar no domingo, né? Porque então tem, ainda mais, principalmente na Europa, tem muita coisa que fecha de segunda. E eles fazem também aquela pausa no pós-almoço também, que você perde a sexta. Você perde um tempão do dia se você não tá ligado nisso daí, né? A gente gravou, né? Foi na Espanha que a gente gravou. Uma rua, tipo uma rua direita, totalmente vazia. Assim, ó. Todo E aí mundo você não bola de acredita, gelo. depois eles abrem A gente de novo, mostrou né? Você antes fala, e depois, gente, mas como que pode? Aí eu fico pensando, ou as pessoas que trabalham aqui moram do lado, ou tem cama lá no fundo, né, para eles. Em São Porque Paulo, assim, se for já pensou em São Paulo, o cara mora em Itaquera, trabalha no centro. Aí você tem 2 horas de siesta, o que você vai fazer? Ficar Passa dentro do raiva. metrô. É verdade. Né? Tem que ter uma caminha Tem que ter uma lá, né? cama lá, né? Uma redinha, alguma coisa Mas lá. é muito legal essas culturas diferentes, né, que a gente encontra por aí. E isso, a gente mergulha na cultura. Isso eu acho que é bem legal, Sim, né? sim, a gente conversa com as pessoas locais. A gente Moradores. procura Sim. restaurantes que restaurante que você vai? Sim. Eu quero ir no restaurante que você vai, né? Que são experiências O que você diferentes do que é come, turista, sim. né? Na Costa Rica, por exemplo, a gente vai lembrando dos exemplos, Sim, né? sim, sim. Na Costa Rica é um lugar que é muito caro. É Muito, um lugar muito caro. caro. É um lugar sabia, da América imaginei. Central mais caro é a Costa Rica. E inclusive a gente brinca, Eu né? fiquei Era ovo de chocada. ovo. Eu fiquei chocada. Costa Rica deixa você pobre. O ovo lá é vendido por quilo. A questão Eu não é nem fiquei ser por chocada, quilo, o assim. problema é quanto custa o quilo. Quanto quilo, custa, né? saiu meia Água. dúzia. Água é cara. Água é cara. Que coisa. Mas só que a gente, nas pesquisas, e lá a gente aprofundou isso, a gente descobriu que restaurantes locais, que os locais vão, chama soda. As sodas, é o preço, eles vendem um tipo de um prato feito, um PF, um preço bem razoável e muito bom. É como se fosse nosso PF aqui no Brasil. Inclusive a nossa nutricionista falou, nossa, ela mandou uma foto para a ideal, nutricionista, ela falou, nossa, é ideal, é isso que vocês têm que comer todo dia. Porque tem o arroz, o feijão, tem o ovo, tem a banana, Uma saladinha. uma saladinha. Sim, uma saladinha era perfeito. E não era caro. E era bom. Agora, se Era você bom. vai ao jantar num restaurante mesmo tradicional, putz, é o olho da cara, né? Então, esse tipo de coisa, e a gente aproveita, conhece o costume local, né? Porque era a maioria. Tinha galo pinto você percebia também. que era turista com mochila, a gente e os locais comendo, né? Então, esse é o tipo de coisa que também vale a pena para você conhecer o costume e reduzir o custo, né? E vocês já fizeram, desculpa te interromper, vocês já fizeram mochilão mesmo, assim? Tipo hostel, esse tipo de coisa? Na Europa foi parecido, né? Aquele que a gente fez. Mas não mochilão, Não, né? mochilão a gente não consegue, porque a gente carrega muita coisa. Tá. Só Além de dos remédio. acessórios, tem os remédios. É verdade. Porque imagina uma viagem, essa da Europa, a gente não estava leve, por quê? 72 dias foram. Nossa, Deus. bastante. E colocamos trem, lembra? Trem, Sim. transporte, carro. Então, assim, tinha muita coisa. Tinha medicamento que a gente leva medicamento. Porque nem Vocês todo nem tudo medicamento vendem, né? pode vender. Como que vocês Eu- fazem? a gente leva a receita, for mas... antibiótico, mas nunca vocês pediram. tiveram Nunca problema. pediram, Não. nunca pediram. A gente é que nem vacina da febre amarela. Nunca me pediram. Eu sempre Mas levo tem que o levar, tem comprovante, mas lugar. nunca Isso é pedi. importante. Tem lugar que tem que levar, levar. as vacinas pedidas. Então, assim, uma coisa que tem que ter no checklist de quem vai fazer um roteiro é isso, prestar atenção Na época da no que Covid, o país exige. Na época da Covid era importante também ter o comprovante da vacina. Hoje não estão pedindo hoje mais. não, Né? Hoje não estão pedindo mais. Mas as exigências, né, que você também pesquisa de cada país. Por exemplo, você tem que ter... Quando a gente foi para o Catar, tinha que ter o aplicativo na época, Sim, lá para entrar sim. no país, que É. é uma exigência. Tem aplicativo que tem que ter... Tem lugar que tem que ter o visto. Tem lugar que somente uma autorização pela internet. Então, tem muita pesquisa antes para você não chegar lá e ter problema com a imigração. Então, no caso, eu faço isso, né? A minha função na Eu só sociedade vou. aqui. Eu sou aquela que vou. Não, e publica e fica num trampo danado de fazer as publicações todas, né? Ela fica o dia inteiro mexendo com isso. Então, assim, você tem que pesquisar realmente a documentação necessária para entrar nos Naquele países. país. Né? Por exemplo, tem lugar que a gente tem drone. Tem lugar que você não pode entrar com drone. Vocês levam o drone de vocês? Levamos o drone. A gente Não leva, mas a gente respeita muito, porque assim, o drone é registrado e a gente respeita muito, porque ultimamente sempre tem ali proibido ou permitido. Permitido nem tanto, mas o proibido proibido sempre tem. E se tem regras de
que é lógico, proibido, porque a gente vocês sempre não podem ter compra. problemas. Não né? pode. A gente registrou na ANAC. fez Tá tudo bonitinho, porque Quer tem dizer, o é por registro causa do drone. dela. Se fosse depender de mim, talvez a gente Não, tivesse feito isso. eu vejo todas essas regras, mas que nem a gente levou para a África do Sul. Todos os lugares não podiam. E tem muito animal, tem muita Sim, coisa lá. sim. A gente não subiu nenhuma vez Só o foi drone. passear. Só foi passear. Ficou na mala. Podia entrar, ficou na mala e não usamos. Até carregamos em algumas Agora, Cuba, situações. por exemplo, você não pode entrar com drone no país. Se você for para Cuba. Então, quem Em for para outros Cuba, lugares também. Você tem que estar bem saber atento, antes. né? não leve o drone que você vai perder o drone. É, Meu Deus. não, tem. Eles retêm o drone. Eles confiscam mesmo. Confiscam o drone. Eu não sei se você conseguir uma negociação, se você consegue pegar de volta depois, mas Isso, a gente é lá, melhor nem falar que a gente nem Não sabe. vai arriscar, né? Lógico. eu não arriscaria, né? Então, assim, falando de hostel, mochilão, a gente não consegue viajar leve, porque a gente leva... nós somos sexagenários. Eu sou sexagenário, ela 59, né? Então a gente tem muita medicação. Tem medicação de uso contínuo e tem medicação para alguma emergência. Porque lógico. você Eu pega faço. alguns lugares que não Meu vende, por Deus, exemplo, Novalgina, Não. você não consegue comprar um Agora anti-inflamatório, agora né? na França saiu, né? Que nem antigripal, eles não vão vender mais. Ah, é? Saiu essa semana. Então, Tá. eu tenho hernia de disco, eu tenho remédio para dor. Se me dá dor, né, tem que Você tem estar... que ter lá, né? Tem Mas vocês analgésico. fazem seguro viagem. Seguro viagem. Não, isso é indispensável. Indispensável. Tem que ter. né? Mesmo quando Tem viaja que no ter. Brasil, porque o nosso plano de saúde é mais em São Paulo, né? É São Paulo, Rio, né? Santos. Tem alguns Então, lugares, quando a mas gente não é viaja, Brasil. mesmo Até no Brasil você tem que se preocupar. a gente Tem, faz. né? É. Só que no nosso caso, é uma outra dica. A gente tem cartão de crédito que fornece já o seguro viagem. Se você proporciona. comprar passagem com aquele cartão, ou não precisa nem ser a passagem, tá? Se a gente vai com milhas e paga as taxas, porque sempre tem taxas, né? Se você paga as taxas com aquele cartão, já está valendo para o Cada seguro cartão tem viagem. sua particularidade. Sua particularidade. Tem cartões que dão 30 dias, tem cartão que dão 60. Mas é sempre legal quem está assistindo a gente, liga e se informa, porque Sim. às vezes é um valor importante Sim, que você já sim, consegue sim. economizar, Sim, né? sim. Então, a gente, para viagens... Então, só vale para viagem internacional. Então, para viagem internacional, a gente não gasta com seguro viagem, porque a gente compra Vocês com já os cartões sabem. que permitem fazer isso. Mas tinha observação, lembra do prazo de 30 Então, dias? por isso que eu falei. Isso que eu falei. Tem 30 É, dias, a tem regra 60. do nosso cartão era 30 dias. Tem um cartão que a gente tem que são 60 dias. Então, a gente usa geralmente esse quando é uma viagem maior, né? Então, e tem que alguns prestar atenção. mas a maioria dos cartões dá direito a 30 dias. Que é o padrão. Que é mais Sim, suficiente Que é para a maioria das Pra Para viagens. quem está né? viajando de férias, geralmente não passa de 30 Mas é dias. fundamental, né? A gente estava no navio, agora recentemente, meu marido teve uma intercorrência lá, foi punk. Tipo, imagina, a gente estava numa ilha, em Las Palmas, a gente estava, e o médico falou que ele estava com apendicite. Não era, mas poderia ter sido. Mas mesmo assim, vocês gastaram uma grana que depois pode ser... O Seguro reembolsou. reembolsou. É a tranquilidade. né? Ela caiu numa das viagens que a gente fez, teve que tomar uns pontinhos. Também, teve todo o reembolso. A gente reembolsou Tudo farmácia, certinho, reembolsou farmácia, reembolsou É até o gastou na medicamento. clínica. Então, é tudo. Tudo. Então, é muito importante. E tem algum lugar que vocês falam assim, era super... como que fala? Superestimado, assim, e não correspondeu? Teve que foi meio decepcionante, assim? Teve algum lugar que vocês estavam super ansiosos? Olha, eu posso falar a viagem do Peru, as Montanhas Coloridas. Que assim, a trilha é legal, é o esforço que teve. O lugar é lindo. O lugar é lindo. Ele apareceu 10, 11 anos atrás, alguma coisa assim. Ele apareceu com um degelo. Aquecimento a montanha global. colorida, Que dizem que não tem, né? Não existe aquecimento global. ela só apareceu com aquecimento global. E daí... E é uma propriedade privada lá, não sei como gerencia, mas assim, ali a gente percebeu que lá em cima, quando chega todo mundo que quer ver a montanha, estava muito lotado. E assim, vários comentários. Quando eu falei assim, que foi a nossa... Uma Qual é a decepção. palavra? A decepção. Porque você chega num lugar, você quer ficar observando, e aquele falatório, todo mundo tirando foto e falando. E vocês estão e uma cansados muvuca. também, que já subiram. Altitude, né? 5.000 metros, você tira foto, querendo tirar foto com a placa. Então, assim, muita gente no topo de uma montanha. A gente até comenta no vídeo que a gente fez lá em cima que
poderia ter um controle melhor, tanto para a parte de preservação, quanto para a parte de deixar o turista também. É uma verdadeira muvuca. É muvuca, o Mauro fala isso, falou uma isso também. muvuca lá em Então, cima. assim, que eu lembro, assim, que foi recente esse, né? E esse que é dos 5.000 metros, tá? Imagina se fosse com É que dois. o pessoal vai com cavalo, o pessoal, esse podia ir de moto também. Era Podia esse ir de moto, Então, assim, o pessoal chega lá. Chega muita gente. Chega muita gente. Mas é dinheiro, né? Tá entrando dinheiro todo dia. Porque são passeios pagos. São São passeios passeios pagos. pagos. tá. É uma área particular que eles particular que vendem você os vai. ingressos para você subir Tá. lá. E alugam os Tem lhama cavalos, pra tirar alugam a foto. moto, quer dizer... É que às vezes business, a né? gente vê uma foto no Instagram e não tem ninguém na foto, tá só aquela... Aí tem filtro também na foto. Agora você consegue remover, né? Você tira o Você tira- pessoal. E Então, aí? essa é uma coisa que a gente não faz. E quando nasceu Viajantes a Mil, ficou muito bem acordado entre eu e o Mauro e aqui. Vamos mostrar a realidade. Se a gente gostar, a gente vai falar. Se a gente não gostar, a gente vai falar a verdade. A gente já viu fotos de lugares que a gente Que fala, a gente fala, já não foi. é essa Não cor. Não é possível. assim. Então. Então, Não é a gente não usa filtros, a gente mostra a realidade como é. Se estiver lotado, a gente vai mostrar lotado. Se estiver nublado, chovendo, vai mostrar a chuva. Agora E é isso mesmo, que a gente quando a gente faz. foi na Praia dos Carneiros, Tem uma igreja fofinha tem aquela lá. igreja da Praia dos Carneiros, que é É uma instagramável. verdinha branca, Eu fiz questão badalada. de falar, olha a muvuca que é para tirar foto com essa igreja. Então, se É você uma vê uma muvuca. foto vazia, Eu falei, eu já falei, Não é se aquela você... experiência, assim, contemplativa, né? É uma coisa, assim... Eu falei, se você vê foto com a igreja com ninguém do lado, é Photoshop. Pode ficar tranquilo que é. porque é muito lotado, é muito lotado. É muito lotado. E também a gente também teve uma má experiência na África do Sul, como decepção, né, que a gente pode colocar. Foi Mas aí foi recentemente. perrengue Foi, mesmo? foi um perrengue bem, para mim foi bem traumático, porque eu fui roubada. Foi Levaram roubo. o celular né? dela. E tava no começo da viagem. A gente ia fazer uma viagem mais longa. Ia ser uma viagem. A gente reduziu em uma semana a viagem. Ia ser A de gente 30 acabou dias, reduzindo porque a gente começou a ouvir os sinais. Eu sou muito assim de ouvir sinais. Então começou no 10º dia, a gente tinha feito passeio, estava voltando, ia passar no último passeio, né? Era 2h da tarde. E daí a gente parou no farol, parado no farol normal aqui, e o meu celular estava ligado no carregador, né? Porque no celular que não estava aguentando ela é muita irmã bateria. inglesa, então eu estava do lado o direito. Mauro Eu estava estava aqui aqui, e ela eu estava estava aqui. E daí eu estava segurando o celular na mão. Quando eu estava segurando o celular na mão, de repente, do nada, abriram a porta do carro. E era um roubo, pegaram meu celular. E na hora você não sabe como você vai reagir, né? O que eu fiz? Eu segurei o celular e fiquei brigando com o cara. O cara puxando o celular e eu segurando o celular aqui. Só que eu estava com o celular do Mauro do lado da minha perna, a GoPro na minha perna, a máquina fotográfica embaixo e eu com o celular aqui. Eu fiz assim e ainda acho que mordeu. Eu falei, eu acho que eu mordi o cara até. E aí eu fui ajudar. Ele foi me abriram ajudar aqui, a abrir a porta. E tentaram roubar o Nisso dele, a carteira. O que eu fiz? Acelerei o carro, fomos embora. Com as Mas já portas tinham abertas, levado né? meu celular. Eles levaram o puxaram, seu. levaram, roubaram. E aí que a gente descobriu que por que eles abriram a porta? Porque a porta não fecha automático lá. O carro automático que a gente estava não fechava a porta O carro não automaticamente. fecha automaticamente a porta. A gente descobriu nesse dia. Ou seja, eles vão testando os carros. Eles já sabiam, tinha um negocinho lá que dava para ver. Depois que a gente viu que era um vermelhinho. Tem uma lingueta vermelha que eu pensei que a lingueta vermelha era fechada, não era Era aberta. Aberto. Então, 2 horas da tarde. Aí você já desanima, né? Porque ainda mais que vocês trabalham filmando Sim, coisas, foi todo o material. né? Chorei, fomos para a delegacia. E lá realmente é muito inseguro. É inseguro. Mesmo, é inseguro. Tudo bem, a gente mora em São Paulo, a gente sabe que aqui também Rio de Janeiro mas lá parece que me deu a impressão que é um pouco pior. Tanto é que depois eu fui ver um ranking das cidades mais perigosas do mundo, das 10, tem 5 da África do Sul. Nossa. Eu falei, não, né? Agora, a África do Sul é um país, assim, o que eu recomendo para quem for para lá? Faça a Cidade do Cabo e um safari. E safaris. Safari. Né? N safaris, se quiser. Não leve o celular, os passeios. Não, tem que ter a mesma atenção daqui do Brasil, porque aqui a gente Sim, não fica com o você celular falou tudo, ali. você não falou é? tudo. Você mantém a gente exato. dá uma relaxada em viagem. E a Cidade né? do Cabo é linda, 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 linda. E os safaris são maravilhosos também. Safari é muito legal Então, assim, o resto que a gente visitou não é nada imperdível, né?
Não é nada imperdível. É legal, mas não é nada imperdível. Tem muita referência ao Nelson Mandela, que eu gosto muito de história, então eu tenho muita referência ao Nelson Mandela e tal. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque lá ainda a herança do apartheid, né? A herança do apartheid, com infelizmente. certeza. Sim, a gente foi no Infelizmente, ainda tem a museu herança e- do apartheid. O apartheid acabou, mas Não continua... A segregação a ainda A segregação. segregação ainda continua. Dá até arrepio de lembrar, porque dentro do Museu do Apartheid teve coisas que a gente não viu nem na TV, entendeu? Imagens bem fortes também. Então, você sai de lá assim, falando, putz, Bem impactado. por isso que, sabe, eles olham com um olhar assim, meio que... É assim, você vai no hotel, o gerente é branco. Os funcionários são não brancos. Você vai num apartamento, a dona é branca, o dono é branco. Muita gente de outros países também, A né? gente, né? Então, assim, você não viu um Fica dono bem branco. claro. Assim, Muito claro, muito claro. Infelizmente, né? Mas assim, fomos super bem tratados, assim, com Não, esse sim, pessoal. Um sorriso, a gente conversava com ele. A educação deles é educação. espetacular. Bem acolhedor, como um turista. Sim. Mas ainda tem essa segregação que gera isso, não adianta, que nem no Brasil. É o Brasil. É o Brasil. É a realidade que a gente tem aqui também. É a realidade que a gente tem aqui também. Só que lá o apartheid foi muito forte. Né? Foi, né? Foi bem... Foi uma Foi uma coisa oficial. Né? Sim. É, Isso acabou porque o mundo Pressionou. Muita pressão acabou, externa. entre aspas. E um lugar que vocês falam, nossa, é imperdível. Se puder, vá. É difícil, então eu acho, escolher, né? Um monte, né? Nossa, para nós a gente tem uma viagem que é particularmente importante para a gente, né, que marcante, que foi a primeira viagem que a gente fez juntos, que foi para a Turquia. Foi na hora que a gente começou. Também. Foi a primeira viagem que a gente Ai, fez. eu amei a Turquia. Nossa, Também, a gente amou. eu de chorava a paixão. cada lugar, né, que eu passava. Porque, assim, para nós isso foi marcante porque foi a primeira O junto. seu cenário também, Também. né? Que é um Capadócia. cenário muito lindo. Não, mas é nossa. lindo. Aquele passeio de balão na Capadócia. Aquele é o sonho. Eu não fui pra lá, não deu Não, tempo. Nossa, coloca na sua listinha de espetacular, sonhos. é porque espetacular, né? Parece Tá a na paisagem da listinha de sonhos. Capadócia. Pamukkale é um lugar maravilhoso. Pamukkale é um lugar maravilhoso. Istambul, nossa, Istambul a gente foi e voltou algumas vezes de Istambul. Porque a gente começou uma viagem num pacote. Porque assim, a Turquia, não sei como é que vai ser, né? Então vamos fazer um pacotinho, a gente contratou um pacote e fomos. Só que a gente estendeu para ficar lá mais alguns dias. Então a gente começou em Istambul e terminou em Istambul a viagem, né? A gente ia para os mesmos lugares todo dia e achava lindo, porque é muito bonito. gostoso. Istambul é muito bonito. Daí naquela É um época. caos, né? Mas É um caos. Lá eu falo que assim, parece o Brasil Sim. dos anos 80. Sim, sim, Porque sim. assim, os motoristas passam na calçada, Nossa. eles te Buzina. largam em qualquer lugar. É meio caótico, mas é legal lá. E Uma contramão. E lembrando como a gente viajava pesado com os guias na época. Então, Como mudou a parte, melhorou, né, para o viajante a parte de tecnologia. A gente tem o Waze, a levava gente os carregava guias. guia A gente na carregava mochila. guia. Achei que era guia pessoas. de papel, assim. Guia, aqueles guias de Aqueles viagem. guias. eu Vocês tenho uma compravam, Foi a primeira. né? Não, a gente tem uma Pra gente é uma coleção de coleção. guias em casa. A gente ainda costuma consultar para fazer os roteiros. Agora, menos, porque você tem muita informação na internet, né? Mas, assim, pontualmente, alguma coisa você consulta. E se precisar de alguma informação que está lá, algum mapa, a gente põe no celular, tira a foto e acabou. A gente escaneia, A gente carregava, leva né? imagem, a gente carregava, era pesado. Eu até comentei com ela um dia, a gente está passando por uma revolução tecnológica. Bom, eu sou de tecnologia, né? Então eu estou vivendo essa revolução muito. Mas assim, na parte de viagens, desde que a gente começou há 10 anos para agora, é uma revolução que eu não sei como é que vai outro ser daqui. cenário já. Se você perguntar como é que vai ser daqui a 10 anos, não tenho a menor ideia. Teletransporte. Que é o meu sonho, né? Nossa, Acho que é o de sonho todo É o de nosso mundo, né? superpoder. Se quiser um superpoder para mim, Eu escolho também o ia querer teletransporte. Fala, meu Deus. Eu falei lá na viagem, falei, tudo que eu queria agora era aparecer no hotel, assim, já deitada na cama, e depois ir pro Brasil É o direto. poder que eu escolheria, não tem nem dúvida. Você pode até dormir em casa todo dia, né? É verdade. Nossa, aí Faz você volta, teletransporta. E então a gente tinha que carregar guia, eu tinha um GPS.
Um GPS daqueles... Porque assim, a gente alugava carro com GPS, mas começa a ficar caro quando a gente começa a viajar mais, né? Então, compramos um GPS. Tinha um GPS que tinha que E aí atualizar. você tem que carregar o mapa para aquele lugar, que se você for para aquele lugar que não tem mapa, você tem que carregar, aí você tem que comprar outro mapa para carregar. Aí ele chega... Aí não tem a capacidade para tudo, você tem que começar a colocar cartãozinho. Né? Agora... Não esquece, né? A gente tem um plano com a operadora, plano mundo, que como a gente viaja bastante... Tem celular em qualquer parte. A gente chega lá, já está conectado, não precisa nem comprar chip. A gente já tem um plano Já tem. que para quem viaja bastante para o exterior vale a pena. Vale a pena. A gente fez as contas. E assim, também questão de internet, para vocês postarem as coisas. Vocês têm que ter uma coisa livre, né? Não dá pra... Ilimitado, assim, né? Mas quem não tem, compra um chip no lugar que está, que você já está... Tem Waze, tem Google, tem tudo, né? Para reservar hotel, a gente consegue hoje, com o Google Street View, você consegue ver a rua que está o hotel, para ver se é um lugar bom, se não é, Ele se é faz tudo perigoso, isso. se não é. Fantástico. Ele faz tudo isso na pesquisa dele. Ver as avaliações, você vê Ou até... seja, quando vocês estão aqui na base, vocês estão vendo coisas de Trabalhando. Eu viagem. fico o dia inteiro Trabalhando. vendo ou ela com as postagens e eu fazendo os É planejamentos. que eu sou as mídias sociais. Então, assim, eu sei que você está falando... Eu sei todas as pessoas que falam com a gente. Eu sei pela carinha, eu olho a carinha, eu converso, eu respondo, porque eu falo para uma... Eu falo, ninguém gosta de falar sozinho. É verdade. Se você está perguntando uma coisa, você quer saber. Então, assim, eu respondo todos os DMs, todas as mensagens E ainda bem que é internas. ela que faz isso, que se fosse eu... Eu falo que se fosse por ele, não ia ter nenhum seguidor. Mas aí eu respondo com carinho, eu falo. O pessoal manda bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal fica torcendo. A Aurora Boreal teve torcida. O vídeo Quando que eu você teve o postei assalto, do assalto teve 13 milhões, eu acho que... Não, 13 mil visualizações, porque muita gente comentou, falando. E você tá bem, você não tá... Foi engraçado que meu cunhado chegou, né? Chegou no lugar, a secretária falou assim, você viu? Ele falou o quê? Ele falou assim, sua cunhada foi assaltada. Ele estava no trânsito. Ele falou, não, nem Ele vi, tava indo não pra tô empresa. sabendo. Nem tive tempo. Ela já sabia, porque a gente postou, porque a gente falou com a família antes e depois postou o vídeo nossos para alertar, farinhas. porque eu fiquei com medo de mensagens, tanto que teve mensagem para minha Lógico. filha, mensagem para o Mauro, de coisas que poderiam fazer com o meu celular. Importante, uma dica importante para quem tenha sempre a sua senha na Apple é iCloud, O né? iCloud, Para você poder a gente bloquear. Tenha sempre, porque assim, na hora que eu estava na delegacia, eu já peguei o celular do Mauro, entrei na minha senha e já bloqueei. Então, o celular já ficou bloqueado. Mas o Mauro falou, se fosse eu ia ter que pegar meu bloco de anotação que estava no celular. Então, assim, tenham de cabeça, coloca uma senha fácil, porque Não isso... adianta guardar no Não celular, né? adianta, não Não, e adianta. agora, para mim, ficou fácil. Eu vou fazer a senha igual dela, porque ela lembra tudo bem. Ele botou a mesma senha que a minha. Na sua. Eu vou na dela. Porque, assim, na hora você está nervoso, não vai lembrar da senha e coloca uma senha fácil que você possa lembrar para poder... E descobri depois que tudo era um plano dela para ter um celular novo. Que teve sucesso. Então, eu já ia trocar o celular, não precisava ser dessa maneira traumática que foi. jeito nenhum. E perder, a gente perdeu coisas de Safari, algumas outras coisas, mas, tipo, não aconteceu nada com a gente, nada. Só foi nervoso que eu entrei em pânico. Tanto que depois a gente foi em Soweto lá, eu falei, eu não estou confortável aqui, eu Na comecei a Soweto ela chorar. ficou bem nervosa. Ela Porque ficou bem nervosa. Soweto é a pior favela do mundo. Na verdade, é uma comunidade que, se você pensar numa comunidade brasileira, a pior Rio de Janeiro. que você imaginar, lá é pior. E criancinhas de mas- 7 anos me As intimidando. condições de vida deles, né? Tristeza. Então, o Nelson Mandela morou lá, então a gente foi lá para ver a casa do Mandela e tal, né? Mas é um negócio... Eu não recomendo, a gente foi sozinho de carro, eu não recomendo ninguém ir sem guia lá. A gente foi sem guia. Então, é que é um negócio que, assim, parece ser um safari humano, né? Então, esse também é o tipo de Passeio que vocês não curtem. Tipo assim, Legal. eu respeito quem vai, mas, por exemplo, que é a mesma coisa que fazer aqueles passeios na Rocinha, né? Eu tenho essa impressão, sabia? Não acho Na legal. minha cabeça é um legal. safari humano, aquilo lá. Mas assim, mas se for, tem que ir com guia.
não vai sozinho. A gente entrou na casa dele, do Mandela, tá? Uma casa bem pequenininha. Mas, assim, ali eu quis ir embora. Uma hora falou, mas você tá... Porque reverteu o assalto, né? Lógico. E eu me senti intimidada pelas pessoas. Lógico. Mas voltando à sua pergunta, a gente fica o dia inteiro focado nas próximas. inteiro, nas né? próximas. E qual é a próxima? Então, a gente ainda não... A gente tem alguns rascunhos do que a gente vai fazer o ano que vem, a gente não bateu o martelo. Mas, a princípio, fevereiro, março, a gente vai para algum lugar na América do Sul, Caribe, algo assim, um mix. Assim que a gente souber, a gente divulga. A gente bateu o martelo. Depois, nós vamos passar alguns meses lá no Canadá com as filhas. Eu não falei, né? Eu tenho 2 filhas. E o Mauro tem a gente não um comentou filho e isso. uma filha. E as minhas 2 filhas moram em Vancouver. Elas moram lá. Moram lá. Os meus filhos moram em São Paulo mesmo. E daí a Larissa está vindo agora em dezembro e a gente vai o ano que vem para lá também com o projeto de fazer uma viagem com eles. A gente prometeu passar alguns meses lá. Quer dizer, Gostoso. não sei se o marido se o Eles genro vão dela vai curtir essa ideia. aguentar Mas, eu fui em julho. O Mauro ficou no Brasil, eu fui visitar minhas filhas, porque fazia um tempo que eu não ia. E tanto que eu fiz uma trilha lá, uma trilha super pesada com as minhas filhas. Superação, porque é uma trilha, uma das mais pesadas que tem lá em Vancouver. acampou, né? Acampei. E barraca mesmo, banheiro no matinho, E por isso toma que eu falei, água do aproveita rio. para fazer enquanto eu não estou, porque eu não faço. Eu sou urbano demais. E dorme com colchão, que é aquele saco de dormir, né? Que é bem Fazer estranho. necessidades no mato não é para mim. O Mauro pediu Vai pra rolar. sair. Tudo tem um limite, né, Mauro? Eu sou urbano, eu sou muito urbano. Então aproveita quando eu não estou, faz aí. Legal. Então aí nós vamos passar uns 2 meses e meio lá. Não só lá, gente. Não Aí, na casa delas, aí a lógico, gente vai né? rodar um pouco por ali. Essa tá, acho que tá certeza. mais certa que a gente vai fazer. Sim. Segundo semestre, talvez a gente vá fazer alguma coisa na Europa. Mas assim, vai ser provavelmente setembro, né? Aí a gente tem que casar também. Aí tem o casamento da minha sobrinha, que vai ser no fim de agosto. Então a gente tem que A gente tem que encaixar as agendas, a gente as tem que agendas, ficar... Saber com antecedência, né? Tipo, É. formatura da minha sobrinha. Então, a gente tem que saber para poder não marcar nada. A gente tinha ideia de ir para Tailândia no fim do ano que vem, mas a gente abortou porque a gente descobriu que Tailândia é legal em novembro, mas a gente quer fazer Tailândia e Vietnã também. Aí Vietnã tem uma parte do Vietnã que não é legal em novembro. Tá. É mais legal janeiro, fevereiro. Então, você Então vai talvez a gente jogue. Porque senão você acaba não... 2026. Porque a gente tem que Curtindo. otimizar, né? Porque lógico, tá perto as passagens lá, são né? muito caras, né? Então, se a gente vai para Tailândia e só faz Tailândia, é legal. Mas só que se eu quero fazer Vietnã também um dia, eu vou ter que fazer uma De outra novo, viagem para lá, tem que sendo que você está lá aproveitar. próximo. A gente faz muito isso, ou fazer o stopover, que também é legal você fazer uma parada no lugar também. o stopover é bem Aqui a legal. gente fez no Catar, né? A gente fez no Catar, um A stopover. gente fez Quando a gente foi para o Egito. stopover. A gente foi para o Egito, a gente parou. fez stopover no Catar. Porque você tem as companhias que te permitem. fornecem 4 dias, assim. 3, né? 4 dias, depende da companhia. Tem companhia que até na Copa parece que são 6 Nossa. lá no Panamá. Então, Eles falam, eu fui pela Copa, eles falam no avião que você tem essa possibilidade. Aproveite para conhecer as belezas do Canadá, do Panamá. A gente fez Canal do quando a Panamá gente ali. fez a Costa Rica, a gente fez Costa Rica, Cancún e Panamá, fazendo esse esquema Fazer esse esquema. de stopover. Isso é legal também, você vê o que você tem direito, né? Olha, tem gente ficar aqui. Aí você fica atento a essas coisas, né? Porque se a pessoa viaja uma vez a cada 2, 3 anos, sei lá, não Sim. faz talvez tanta diferença, mas para vocês faz bastante. Faz Esse exemplo da Tailândia é um que a gente, nas pesquisas, você tem que tentar fazer uma pesquisa prévia. O que eu tento fazer, pelo menos logo de cara, os requisitos para entrar no país, quando é no exterior, né? O clima. A época, o clima, melhor época para ver, putz, realmente, em novembro, se eu for para novembro, é legal o Vietnã? Não. Quer dizer, até é uma parte, para quem conhece, às vezes fala, não, mas eu fui em novembro, Depende é legal. Não, do tempo.
tempo. Tem uma região do Vietnã que chove, que tem A gente vê na TV dilúvios. que chove muito. Em novembro. E que já no começo do ano já não é É tanto. aquela região da mão? É aquele lugar que tem a mão, assim. Então, aí você não Então, vai... Aí, putz, lá. eu falei, não vamos deixar de ir lá. Lógico. Né? Não, imagina. E, Imagina e, quando eu, é e, eu- e justamente quando eu estava fazendo essa pesquisa, era nessa época. Eu fui lá no Google, estava assim com sinalização de dilúvio mesmo, né? De chuvas torrenciais. Então, assim, o que eu costumo fazer é isso, né? Ver a época, se está uma época boa, qual é o requisito. Aí, tipo assim, putz, vou para Cuba, não vou levar o drone, por exemplo, né? Isso porque não, tem que ser. a gente não vai para Cuba, mas assim, eu já cheguei a fazer essas pesquisas, né? E a primeira coisa que a gente faz, aí a gente, tá bom, então vamos, em maio nós vamos lá para o Canadá, beleza, fechou. Porque a gente já viu que é uma época boa, que os requisitos a gente tem, não o visto, por exemplo, eu não sei nem se é verdade, tá? Porque eu nunca pesquisei isso sobre China. O visto para a China é complicado de tirar? Não é? Demora? Entendeu? Tem muito Visto muito americano, trabalho teve antes. uma época que estava um ano de fila. Tava. Depois da pandemia começou Ficou a isso, ficar né? assim. Eu vou para os Estados Unidos daqui a 6 meses, você vai conseguir para os Estados Unidos daqui a 6 meses, você vai conseguir ter o visto. Então, esse é o tipo de coisa que é a primeira coisa que a gente Tem que E pesquisa. muda, né? Né? Muda mesmo. Bom, Rê, nosso horário deu, Olha, né? Passou passou. voando. Nossa! Passou voando mesmo, agora que eu vi. Passou igual um avião. Mas deixa pra nós, então, pro pessoal de casa, pra seguir vocês. Qual que é o Instagram? Vocês têm um canal no YouTube? A gente vai deixar também Na aqui na descrição. descrição, mas falem pro pessoal. Em todas as redes sociais a gente está como Viajantes a Mil, Tá. tá? Tem a nossa carinha lá, Maurício escritinho, Solange. a mil Viajantes escrito. a Tá. Mil, Por tudo extenso. escrito, Por extenso. que é o nosso ritmo, né, de viagem, que esperamos continuar assim também. E tá lá todas as nossas viagens, são 39 países. Caramba. Então tem lá histórico, tem os posts mais antigos, tem vídeo no YouTube, tem o vídeo do Mar Morto lá, que tem mais de 3 milhões de visualizações. Então, assim, tá lá, Uma tá outra quase disponível. caiu do mar. Não foi de propósito, mas eu quase caí, né? Rolei na água do Mar Morto. Então, assim, tá lá. E sejam bem-vindos. E a gente está começando mais fortemente no YouTube agora com vídeos mais longos, né? Então, que tá a no gente... Instagram, tá no Facebook, tá no pra YouTube. quem quer um review bem completo, legal. Sim. Tá tipo quase toda semana. Semanalmente tem um vídeo novo, Sim, né? sim. Lá A gente no está canal. agora entrando, porque tem material, tem muita coisa guardada pra gente colocar. Com certeza. Mas a gente está indo aos Os países é lugar que vocês Falta braço para a gente gerar material. E a gente não consegue. Ou faz uma coisa, tem o blog, tem A empresa somos nós dois, né? Sim, sem Então faz o outro. Mas assim, são bem-vindos. E se precisar, se tiver dúvida, se vocês tiverem dúvida também, é só mandar uma pergunta que a gente responde lá. Legal. E vai ser com educação, porque é ela. Queremos viajar. Agradecer demais, então, vocês. Obrigada, nós que obrigada pelo agradecemos, convite. nós que Nosso agradecemos. Estarem aqui com a gente. primeiro. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. delícia. A gente né? viajou. Se inspira aí para fazer novas viagens. certeza. A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, viu? Agradecer também vocês que estão com a gente, Com mais esse certeza. episódio. Compartilhe com aquela pessoa que ama viajar. Fala também do nosso patrocinador, né, gente, Rê? aqui, ó, Três Três Irmãs. Entra no Instagram, deixa a sua casa bem Acompanha as limpa, lives, acompanha as sempre lives, tem. Então, curtindo as decorações, peças Os melhores maravilhosas objetos do mundo estão lá. para sua casa. E é isso, pessoal. Então, até a próxima semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.